Olá, eu sou Kátia Rodrigues. Nós estamos aqui em mais uma aula na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Água Viva em Sorocaba. O nosso tema é o Deus de Aliança. Como eu disse, nós estamos na nossa quarta aula e vamos falar hoje a respeito da aliança com Moisés, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a aliança com Moisés. Mas antes de começar, eu queria convidar você a orar comigo. Senhor Jesus, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de palavra, Senhor. O Senhor cumpre a sua palavra. Eu te louvo porque tu és um Deus de aliança, Senhor. E a tua aliança conosco é uma aliança de vida, é uma aliança de proteção, é uma aliança de cuidado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja tocando a vida de todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda o nosso coração, Senhor, guarda as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa falar profundamente conosco. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, somente aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que este instrumento, Senhor, virtual, seja, Senhor, para edificação, para consolo, Senhor, para alegrar, Senhor, para motivar, Senhor, para curar e restaurar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos falar sobre o Deus de aliança, né? Esse estudo, ele é baseado no livro O Cristo dos Pactos, né? Eu queria deixar aqui a capa do livro para vocês, né? Ele é baseado neste livro, o autor é O. Palmer Robertson, da editora Cultura Cristã. Se você pesquisar na internet, você consegue até baixar gratuitamente o livro. Foi um livro que nós baseamos o estudo, claro, baseamos na Bíblia, baseamos no estudo da doutora Edmeia Williams e no Cristo dos Pactos, que é este livro que é muito interessante de vocês darem uma olhada. Então vamos lá. Vamos lembrar algumas coisas de fundamento da nossa aula. Nós somos um povo de aliança. Aliança, o significado de aliança é pacto, é vínculo, é compromisso, né? Estamos falando sobre a aliança de Deus com o homem. E essa aliança não está em igualdade de condições. É muito importante a gente lembrar disso. Né? Outra coisa que nós precisamos lembrar que é o nosso fundamento, o nosso Deus é Deus de aliança. E qual o propósito de Deus ter feito aliança com o homem desde a sua criação? Deus nos fez para Ele, para termos relacionamento e intimidade com Ele e o adorarmos. As alianças de Deus na história falam de um só propósito, que é o propósito de Deus, né? Que é este propósito que nós falamos agora acima. E nós vamos conseguir ver Jesus Cristo em todas estas alianças. Tá bom? Então vamos lá. Lembrando, então nós já estamos na quarta aula. Na primeira aula nós falamos sobre a aliança adâmica. Então ali no Éden, onde Deus entra com tudo, todas as provisões, antes do homem pecar. Depois a adâmica, que a gente acabou juntando em uma só, que já é uma aliança com os termos por conta da consequência do pecado, e ali no meio de tanta maldição, o Senhor promete o Messias. Depois nós falamos da aliança noética, que é a aliança de preservação, onde o Senhor nos dá o primeiro sinal nas nuvens, que é o arco-íris. Uma aliança linda. Na segunda aula, se você não viu, veja. Aí, semana passada, nós falamos sobre a aliança abrâmica, que é a aliança da promessa, ali onde o Senhor prometeu a terra, prometeu um povo numeroso na terra, e deu o segundo sinal na carne, que é o sinal de circuncisão. Então, o primeiro sinal da aliança de Deus foi nas nuvens. Nós podemos vê-la, mas nós não podemos tocá-la. Na carne, que foi a circuncisão, então o povo ali, a partir de Abraão, poderia tocar. Então, era palpável o sinal da aliança de Deus, né? Então, agora, hoje, nós vamos falar sobre a aliança mosaica, que é a aliança com Moisés. Então, nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu antes de Moisés. Nós falamos ali da aliança com Abraão. Depois que Deus fez aliança com Abraão, Abraão gerou a Isaac na sua velhice, né? Gerou ali a Isaac, ele e Sara, porque Deus prometeu que o filho da promessa seria dele e de Sara, né?
Depois disso, Isaac gerou Esaú e Jacó, gêmeos, né? Vocês conhecem a história. Se vocês não conhecerem a história, por favor, vai lá no livro de Gênesis e leia, porque é muito importante. E aí, então, Jacó gerou 12 filhos. Entre eles, ele gerou José. José foi vendido como escravo e foi levado para o Egito, né? Então, o que aconteceu? Rapidamente, o que aconteceu aqui com José? Os seus irmãos tinham ciúmes de José, porque José era o filho de Raquel, a quem Jacó amava. E ele, então, os seus irmãos tinham ciúmes de José e fizeram o quê? Venderam José como escravo. E aí, então, José foi parar no Egito. Lá ele foi preso, lá o Senhor o exaltou, lá o Senhor deu sonhos para ele que revelaram ali o futuro dos seus líderes, né, do padeiro, do faraó. Depois o Senhor deu sonho para o faraó e José interpretou esse sonho, né? E aí, então, chegou um momento em que o faraó, depois vocês leiam, pegam uns detalhes direitinho lá na palavra de Deus. Eu só estou fazendo um resumão para a gente entender o que aconteceu, porque de Abraão para Moisés aconteceram muitas coisas ali. Então, o que aconteceu foi que Faraó teve um sonho e José interpretou este sonho. Foi Deus quem deu essa interpretação para José. E ali, então, eles viram que haveria fome no Egito. Então, José, por 7 anos, guardou alimento. E aí, quando chegou o tempo de fome, toda a terra, todos os arredores ali, não tinham mantimento, somente o Egito. Então, Jacó e a sua família vão para o Egito. Ali, então, depois vocês veem, a história é linda, mas ali, então, eles se reconciliam. Jacó vai para o Egito com a sua família e permanece ali. Jacó e mais 75, era um total de 75 pessoas que foram ali para o Egito. E ali, então, Jacó, quando ele vai para o Egito, ele tem 130 anos. E ele viveu lá por 17 anos e morreu. Então, a descendência de Jacó, ou seja, o povo hebreu, o povo, né, esse povo que depois nós vamos ver que vai se tornar nação, mas por enquanto ainda é uma família, vamos dizer assim, e depois a sua descendência, então eles viraram um povo. O que aconteceu? Esse povo viveu no Egito por 430 anos, né? Então, 413 mais 17 anos que Jacó ficou lá em vida, 430 anos ele viveu lá. E aí nós podemos lembrar o quê? Que em Gênesis 15, 13, o Senhor fez uma promessa. Lembra? O Senhor estava falando ali da aliança, que ia dar a terra, olha a terra que eu vou te dar, ia dar, prometeu ali o filho, falou de novo que o filho era dele e de Sara. E então ele falou o que para Abraão? Que a sua terra seria, que a sua descendência, olha lá, Gênesis 15, 13, errei ali. Gênesis 15, 13. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Se você perdeu essa aula, vai lá para a aula 3 que está tudo explicadinho. Mas aí nós vemos que o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus que veio da descendência de Abraão, viveu realmente escravo numa terra estranha que era o Egito por 400 anos. O Senhor cumpriu essa palavra. Então entendemos um pouquinho o que aconteceu antes de Moisés. O Senhor falou para Abraão que eles iam ficar escravos por 400 anos e realmente eles ficaram 430 anos. Até que em Êxodo 2, né, nós vemos detalhadamente a vida de Moisés, como ele nasceu, como foi, você já deve conhecer o bebezinho que foi colocado num cesto e foi colocado no rio, e aí então a filha de Faraó o encontrou. Mas nós vamos ver essa palavra, nós vamos ver isso lá em Atos 7, 18, 23, né? Ali onde Estevão está falando, então ele acaba falando do que aconteceu na história do seu povo e está mais resumidinho, que dá para a gente entender bem. Então vamos lá, no 18. Atos 7, 18, mas você pode ler lá em Êxodo 2, que está tudo bem explicadinho, tá bom? Olha lá, no Atos 7, 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Então lembra, o povo viveu bem. E aí
José morreu, as pessoas foram morrendo e se levantou um rei, um faraó, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, Estevão falando do povo hebreu, e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Vamos parar aqui um pouquinho. O que aconteceu? O povo hebreu começou a se multiplicar muito. Eles estavam ficando um povo tão numeroso no Egito que esse faraó falou assim, a gente tem que brecar esse povo, porque logo eles vão ser mais do que o número de nós, os egípcios, eles vão ser um número maior do que o povo do Egito e vão acabar aí querendo tomar a terra, resumindo. Então, o que eles fizeram? Eles deram ordem para todas as parteiras que todos os filhos homens, né, todos os meninos, os bebezinhos homens, meninos que nascessem do sexo masculino, que nascessem, eram para ser jogados no rio Nilo. Olha só o que aconteceu. Então, foi algo que eles foram forçados. Por isso que fala, forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Ou seja, se enjeitar era para pegar o bebezinho e jogar no rio. Por esse tempo, bem nessa época, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. O que aconteceu? Ele ficou por 3 meses na casa do seu pai, né, Moisés, e então a mãe de Moisés falou para Miriam, que era sua irmã, levar ele num cestinho e colocar no rio e acompanhar para ver se quem iria pegá-lo para criar. E o Senhor já tinha tudo planejado. Resumindo, quando a filha de Faraó, que estava tomando banho no rio, viu o cestinho, recolheu e criou Moisés como seu próprio filho. E ainda, Miriam, que estava ali por perto, que era irmã, ainda falou, olha, eu conheço alguém que pode ser ama de leite dele, né? Pode amamentar. E quem era essa? A mãe. Então, o Senhor fez tudo tão maravilhosamente bem, os planos de Deus são tão perfeitos que a mãe criou Moisés enquanto ele era pequeno. Mas Moisés foi educado pela filha do faraó, foi educado no palácio. Então, no 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E ele ficou quanto tempo lá vivendo como um egípcio? 40 anos. É muito legal a gente prestar atenção nos tempos de Deus. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Aí, no 23 de Atos 7, né? O que aconteceu? Ele ficou 40 anos no deserto. Vamos voltar só um pouquinho aqui. O que aconteceu aqui? Depois a gente vai ver com mais calma, né? Continue a leitura lá na sua casa, porque eu vou passar rapidinho por aqui, que é muita coisa. O que aconteceu? Foi o Senhor quem se lembrou, né? E fez com que ele quisesse conhecer, né? Fosse visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, quando ele completou 40 anos. E aí o que aconteceu? Ele viu um soldado, né? Vamos dizer assim, batendo numa pessoa que era, num escravo, que era um hebreu, e ele matou esse soldado, né? E aí, então, ele fugiu. Fugindo, ele foi para o deserto, né? Vamos lá. Ele foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto para ser desconstruído. Por que eu quis colocar isso aqui? Veja, ele ficou 40 anos no palácio, né? Lá no Egito. Então, toda a cultura dos egípcios ele tinha. Mas o Senhor tinha o propósito de usar Moisés, vocês conhecem a história. Para isso, ele precisou ir para o deserto. Então, ali ele já não tinha o mesmo conforto, as mesmas riquezas. Ali ele foi ser pastor de ovelhas. Então, o Senhor foi tratando com ele, foi moendo ele, para deixar no ponto, vamos dizer assim, que Deus iria usá-lo. E lá, quando ele foi para o deserto, ele se casou com Zípora. Zípora, filha de Jetro, é uma midianita. E ela, por ser midianita, ela não fazia parte do povo hebreu. O que nos leva a algo muito curioso e relevante. Veja, nós vimos em Abraão que o Senhor fez um sinal, um cerimonial da aliança dele com Abraão,
marcado na carne, que é a circuncisão. E o que aconteceu aqui? Moisés se casou com Zípora. Lembra que ficou 40 anos lá? Então. E aí, se casando com Zípora, o que aconteceu? Zípora não fazia parte do povo hebreu. Logo, o costume da circuncisão ela não conhecia e não aceitava. Moisés, por sua vez, conhecia, mas ele não viveu muito tempo com o povo dele também. O que aconteceu? Ele preferiu agradar a mulher do que agradar a Deus. Olha o perigo disso. Querendo ou não, meu irmão, nós, e principalmente o marido, precisa agradar, e o meu telhado é de vidro, né? Mas eu preciso falar isso porque eu falo para mim também. O marido precisa agradar mais a Deus do que a sua esposa. E Moisés não fez isso. Moisés agradou Zípora. Então, se coloca no lugar de Zípora. Você tem o seu primeiro filho, o seu primeiro bebezinho. E aí, com 8 dias, você sabe, diante do costume, que nem é o seu, é o do seu marido, que precisa fazer a circuncisão, ou seja, pegar uma faca de pedra, porque era uma faca de pedra, e cortar o prepúcio do seu bebezinho de 8 dias. Zípora deixou? Não. Vamos parar aqui. Fica atento que você vai ver o que aconteceu com isso, tá bom? Guarda essa parte da história. E vamos lá. E aí, então, a gente está falando sobre Moisés. Quando ele estava no deserto, esses 40 anos, Deus se lembra da promessa feita a Abraão. Está lá em Êxodo 2, 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Veja, quando a gente fala que Deus se lembrou, não é porque ele esqueceu do povo, mas ele havia dado uma promessa e essa promessa tinha tempo. 400 anos eles vão ser escravos. E com isso ele estava preparando Moisés. Então, quando chegou o tempo, lembra? O Senhor é dono do tempo, inclusive. Ouvindo Deus o gemido do povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Uma aliança até então familiar, né? De descendência. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Viu o sofrimento do povo dele escravo lá no Egito. E aí, então, o que aconteceu? Deus foi falar com Moisés na sarça ardente. Ele estava, então, lá no deserto. Ele ouviu falar de uma sarça que queimava e não pegava fogo. Eu coloquei a árvore, né, aqui da sarça. Eu não coloquei pegando fogo, porque todas as fotos que eu achei pegando fogo, parecia que tinha uma aura sabe, uma aura, uma luz em volta, um relâmpago. Então, eu vou deixar para a sua imaginação, tá bom? Porque pegava fogo, mas não queimava. E aí, então, na sarça ardente, Deus falou com Moisés assim, disse mais, né? Então, ele falou várias coisas com Moisés, lá em Êxodo 3, né? Vai na sua Bíblia. Então, o que aconteceu? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não queimava. E aí no 3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei a grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Moisés foi lá conferir de perto, né? E aí então o Senhor chamou a Moisés e falou, olha, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é santo, é sagrado, né? É terra santa. E depois ele falou, no 6 agora que a gente colocou aí, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E no 7, o Senhor falou, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, né, daqueles que estavam escravizando eles. Conheço-lhes o sofrimento. Meu irmão, vou dar uma paradinha aqui só para te falar. O Senhor sabe e Ele conhece o nosso sofrimento. Muitas vezes nós achamos que o Senhor está demorando, mas Ele tem o seu propósito. Assim como o Senhor demorou 40 anos para deixar Moisés com o coração, de forma que ele pudesse ouvir a voz de Deus, e então o Senhor entrou com a sua provisão, com o seu propósito,
deu continuidade ao propósito, assim o Senhor quer fazer conosco. Então, muitas vezes, aos nossos olhos e no nosso tempo, porque nós somos imediatistas, né? Nós achamos que o Senhor está demorando, mas Ele conhece, muitas vezes, o nosso sofrimento. Ele sabe os tempos. Talvez você esteja vivendo aí momentos de aflição nessa pandemia. Eu quero dizer para você que o Senhor conhece os tempos e Ele está cuidando de você, ainda quando os seus olhos não podem ver. E aí, então, no 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo. Olha Deus falando. Eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. A mesma promessa para Abraão, o Senhor dando continuidade. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. No 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O Senhor conhece os detalhes do sofrimento do seu povo. E aí então Deus enviou a Moisés ao Egito. Aí no 10 o Senhor fala assim, vem agora Moisés e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E aí o que aconteceu? Vamos parar aqui só um pouquinho. Daí a gente já muda. O que aconteceu? O Senhor mandou Moisés ir, aí Moisés ficou lá falando com ele, que sou gago, que sou pesado de língua, mandar outro. O Senhor falou, não, vou mandar você. E o Senhor chamou Arão também para ir com ele. E aí então, depois de tudo isso, o que aconteceu? Moisés foi para o Egito com a sua esposa, o seu irmão e os seus 2 filhos. Né? Seus 2 filhos, ele tinha 2 filhos com Zípora lá. E aí, então, em Êxodo 4, 22 a 23. Então, lembra, ele foi para lá. E o Senhor, ele foi andando pelo caminho para ir para o Egito. E o Senhor foi falando, vai acontecer isso, você vai fazer aquilo, aquilo outro. O Senhor foi falando para ele tudo o que ele ia fazer. O Senhor mostrou o poder dele para Moisés e para o povo. E ele foi, né? E aí, então, quando ele saiu, né, para o Egito, nós vamos começar aí no 22, né? No 21, o Senhor fala assim, ó, vou ler o 21. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante do faraó todos os milagres que te hei posto na sua mão. Para que não deixe, para que te hei posto na sua mão. Mas eu, olha o Senhor falando, eu endurecerei o coração do faraó para que não deixe ir ao povo. E aí, quando eu endurecer, no 22 você vai falar o quê, Moisés? Para o faraó, dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E no 23, lembra que eu falei, fica atento lá na história de Zípora? Escuta aqui. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então Moisés tinha que falar para o faraó que se o faraó não deixasse o povo de Deus ir, que Deus iria matar o primogênito, o filho mais velho do faraó. Certo? Certo. E aí, então, como que Deus ia fazer isso? Depois você vê lá direitinho nas 10 pragas, tá bom? Você vai ver lá nas 10 pragas do Egito, você já conhece essa história, mas olha lá e vê com cuidado, porque não dá tempo de eu colocar tudo aqui. Mas a última praga, o Senhor enviou um anjo que passou pelo povo, tanto egípcios quanto o povo de Israel, e matava os primogênitos. Como é que o povo de Israel ficou livre? Os os primogênitos do povo de Israel eram circuncidados, tinham aliança com o Senhor, lembra? E eles passaram nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, que eles mataram e fizeram lá a ceia, que seria a primeira Páscoa. Então, vocês vão lá na Bíblia e vê direitinho. Mas vamos atentar aqui. Eis que eu vou matar o teu primogênito. Em Êxodo 4, 24 e 26, a Bíblia fala assim, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Deus quis matar a Moisés. Será que Deus ia matar a Moisés? Eu creio que não. Mas olha o que aconteceu. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho,
lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Por que ela falou isso? Ela falou isso por conta da circuncisão. Ó. Assim o Senhor o deixou, aplacou a ira de Deus sobre Moisés. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Meu irmão, veja, quando a gente olha e fala, nossa, Deus quis matar Moisés. Mas o que aconteceu aqui? Moisés teve lá um problema com a esposa, não circuncidou o seu filho, primogênito. E aí, quando chegasse a 10ª praga, e Deus sabia disso, ia passar o anjo da morte, ia matar todos os egípcios, e o único primogênito do povo de Israel que ia morrer era o filho de Moisés. Justamente quem Deus mandou o líder lá, o pastor. Moisés era o pastor desse povo, vamos dizer assim, e o filho do pastor não era circuncidado. Então Deus não ia permitir acontecer isso. Encontrou com ele no caminho. Foi lá e quis matar. Na mesma hora, a Zípora, que não é boba nem nada, sabe que não dá para brincar com Deus, foi lá e circuncidou o menino. E jogou aos pés de Moisés. Por que ela falou esposo sanguinário? Porque não era costume dela esse ritual. Então, para ela, era um ritual sanguinário. Mas o Senhor sabe o porquê ele fez isso. E nós sabemos também que é para nos mostrar aquilo que o Senhor ia fazer com Jesus Cristo na cruz. Ele também derramou o sangue. Mas a gente vai continuar. Vamos lá. E aí, então, em Êxodo 19, nós vemos o quê? Né? Então, aqui, Êxodo 19, no versículo 3, né? Vamos começar do 3. Fala assim, ó. Subiu Moisés a Deus. Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho, para ficar tudo bem explicadinho. Antes de Êxodo 19, Moisés falou com o povo do Egito. Aí teve lá todas as pragas do Egito que você já conhece. E aí, então, por fim, depois dos primogênitos do Egito terem sido mortos, Faraó libertou, deixou ir o povo de Israel. Passaram lá no deserto e chegaram no Monte Sinai, né? Chegaram ali no Monte Sinai. E ali no monte, o Senhor faz aliança com Moisés. E agora nós vamos ver a aliança. Então, vimos tudo o que aconteceu antes para a gente entender. E agora nós vamos ver a aliança. Versículo 3 de Êxodo 19. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, olha o 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, né, a gente viu o quê? A gente já vai continuar aqui, mas nós vimos o quê? Que lá com Adão Deus deu tudo, era uma aliança onde Deus entrava com tudo. E em Noé, o Senhor também deu tudo, toda a provisão, toda a preservação. E Noé, ali com Noé também, o Senhor entrou com tudo. Com Abraão também, Deus entrou com tudo, entrou com a promessa, deu a terra, né, deu o filho, né, supriu Abraão, também entrou com tudo. Na aliança de Deus com Moisés, nós vamos ver que a coisa muda um pouco. Por quê? Porque neste momento, o Senhor coloca uma condicional. Outra coisa importante da gente observar, até Abraão, nós vimos um povo crescendo aos poucos. Eram famílias, né? Vinha Adão, depois cresceu mais um tanto, veio o dilúvio, matou todo mundo, que não era um todo mundo tão grande quanto, eu creio, quanto esse povo agora, né? Eles viviam muito também, ou seja, cresceu e o Senhor levou, tomou para si. Aí veio a família de Noé, ali eles foram crescendo, aí veio Abraão, mas tudo ainda era muito familiar. Tinham algumas leis, nós vimos, mas era ainda tudo muito familiar, vamos dizer assim.
Aqui nós vemos uma nação, né? Um povo, muita gente, indo com Moisés. E aí, então, o Senhor fala no versículo 5, ó lá. Vamos voltar um pouquinho. Agora, pois, né, tirei vocês lá da terra do Egito e vos cheguei a mim, trouxe vocês para perto, aqui no monte. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, a primeira coisa que Deus fala com esse povo, ouve. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, a gente vê uma condicional, diferente das outras alianças, nós vemos aqui uma condicional. No 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Moisés foi até Deus, né, ali no monte, e então o Senhor falou, olha, você vai falar isso para o povo, né? Depois leia lá também. Subiu Moisés a Deus, né? Então, o Senhor estava falando ali com Moisés. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E no 8, né? Ele fez o quê? No 8, o povo respondeu a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. Veja, não teve votação. O povo foi unânime. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles deram a palavra deles. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Meu irmão, veja uma coisa. A palavra é vida. Toda vez que nós vemos palavra sendo dita na Bíblia, é muito importante e é muito sério. Então, o que aconteceu aqui? O povo deu a palavra. Ali eles estavam fazendo uma aliança com Deus, né? E aí, o que acontece? A aliança se assina com palavra e se registra com sangue, né? Toda a aliança que o Senhor fez antes de Moisés foi baseado na palavra dele. Agora, tinha uma condicional, dependia da palavra do povo. Era de igualdade de condições? Não, mas agora dependia da palavra do povo. Se vocês diligentemente. Então, a palavra aí é muito importante, é muito sério, né? Quando nós não levamos a nossa palavra a sério, para Deus isso tem muito peso, é muito sério. Porque Deus assina tudo com a sua palavra. Olha a importância da palavra, né? E se nós somos um povo de aliança, meu irmão, nós precisamos levar a sério a palavra que nós dizemos. E eu estou dizendo isso para mim também, porque nós vivemos numa geração que não dá valor à palavra. A gente já falou isso lá na primeira aula. Mas é tão importante isso. Precisamos tomar o cuidado com as nossas palavras, pois vemos o Senhor repetindo isso na Bíblia. O tempo todo nós vemos o Senhor falando sobre a importância da palavra dita, né? Tanto que eu coloquei a imagem dos batimentos cardíacos e palavras, porque palavra é vida, né? É vida. Então, o que nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis 1, 2 e 3, só para a gente ter uma ideia, tem milhares de versículos na Bíblia falando sobre a palavra. Nós vamos ver algumas coisas para você entender o quanto Deus leva a sério a palavra, a nossa palavra, a sua palavra, a palavra daquele povo. No 2, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Nós vemos aí, então, esse pairava no hebraico significa tomava conta, como uma galinha chocando os seus pintinhos, sabe? Tomando conta sobre as águas, esperando a palavra ser dita, o próprio Espírito de Deus. E então Deus disse, haja luz e houve luz. A gente pode lembrar desse texto lá quando o anjo Gabriel falou com Maria, porque o ventre dela era sem forma e vazio, porque nunca tinha sido tocado, ela nunca tinha se deitado com um homem. Então, o ventre dela era sem forma e vazio. Por causa da palavra do anjo, o Espírito Santo tomou a vida daquela moça e então o próprio Deus se fez carne dentro dela. Olha que maravilhoso, porque Deus disse e ouve.
Vamos ainda. Palavra é vida. E aí nós vemos, por exemplo, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha como é importante, né? Nós vemos o Senhor repetindo, pelas suas palavras será salvos, pelas suas palavras será condenado. Depois procura lá na Bíblia, joga no Google que aparece o versículo, né? E aí, vamos abrir lá em Romanos 10, 8, 10. Eu coloquei aqui, mas se você estiver com a Bíblia, abra. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, na palavra, há salvação. Eu creio no Senhor e está tudo certo. Se você não confessá-lo diante dos homens, diante de Deus e dos homens, a Bíblia diz que não está completo. Nós precisamos falar, nós precisamos confessar, né? Nós precisamos confessar aquilo que nós cremos para que haja salvação, né? Pois com o coração, olha lá o versículo seguinte, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, né? Aí a palavra, por exemplo, pelas suas palavras será condenado. A morte e a vida está no poder da língua, né? Isso é palavra da fé que estamos proclamando, né? Jesus Cristo, quando ele vai orar, quando ele vai ensinar os discípulos a orar ali o Pai Nosso, né? Jesus ensinou o quê? Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei. Eu sempre oro em pensamento. Ótimo, mas nós precisamos falar. Há um reino espiritual. Nós precisamos falar, né? O inimigo precisa ouvir o que você está falando. Você precisa ouvir o que está falando. Eu preciso ouvir o que eu estou falando, né? Eu preciso crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes eu vou ser aquela que vai falar da palavra para mim mesma. Precisamos entender que a palavra é vida. Precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, com a aliança que fazemos, com os votos que fazemos com o Senhor, né? Com as promessas que nós fazemos. E, de novo, meu irmão, eu estou falando para mim também, nós precisamos amadurecer nisso. Palavra é vida, né? E aí, então, né? Deus disse, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ouvir, acatar, seguir, vocês serão o meu povo e eu serei a nação de vocês, né? Olha lá o 5 de novo. Porque o que nós estamos vendo aqui? Uma aliança sendo formada de Deus com um povo que ele vai tornar nação. E aí, então, nós vemos algo muito peculiar e que nós conhecemos bem. Nós vamos ver um cerimonial de um casamento entre o Deus eterno e a sua noiva nação, né? Nós não somos a noiva de Cristo, pois aqui nós estamos vendo a representação disso. E você vai ver, olha lá, no 5, olha o pedido do noivo. Agora, pois, aqui a representação do noivo é o próprio Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No 6 ele fala, serei a minha nação, né? No 6 ele fala, vós sereis reino de sacerdotes, nação santa, né? São estas as palavras que você vai falar para o povo, Moisés. Então, o Senhor fez o pedido, se vocês aceitarem. E o povo, a nação, a noiva, disse sim. O povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou, faremos. Temos aqui, meu irmão, um pedido de casamento. E agora nós vamos ver a cerimônia da aliança, o cerimonial do casamento. E no 9, o Senhor fala assim, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Moisés representava o povo. Moisés era como o pastor levando o seu rebanho para Deus. Olha que coisa mais linda. Pastor, você é muito importante. Você que é pastor, nós temos 3 na nossa igreja, graças a Deus. Pastor Jorge, pastor Felipe, pastor Tiago. Saiba que você tem uma responsabilidade e ao mesmo tempo um ministério maravilhoso diante do Senhor, né? E muitas vezes, muitas crianças querem ser como você, pastor.
por causa do seu amor, da sua dedicação, de levar o povo até o Senhor. É isso que Moisés estava fazendo, né? E aí no 10, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e no terceiro dia estejam prontos, porque no terceiro dia, lembra alguma coisa? O Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. No terceiro dia nós vimos o quê? Nós vimos o Senhor Jesus ressuscitando. No terceiro dia nós vimos a preparação pronta, o noivo pronto. E aqui nós estamos vendo a representação disso. Nós estamos vendo aqui uma preparação para um cerimonial de casamento. Noiva se prepara, nação se lava, se purifica, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai e vai encontrar com você, nação. Se prepara. Foi isso que Moisés fez. Olha que coisa mais linda. Nós estamos vendo aqui um cerimonial de um casamento, né? E no 12b fala assim, Êxodo 19, 12b. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. No 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Nós vimos o quê? A marcha nupcial, meu irmão. Tinha trovão, tinha trombeta, tinha buzina, tinha o véu, que era a nuvem, onde o Senhor desceu. Todo o arraial, todo o povo estremeceu. E Moisés levou o povo, olha o pastor levando o seu rebanho. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Mais uma vez nós vemos aqui a imagem do pastor. Orem pelos seus pastores. Orem, respeitem, ame os seus pastores, sabe? Porque eles são tão importantes, assim como Moisés foi tão importante para o povo. Né? Então nós vimos aí o quê? O início de cerimonial de um casamento, que coisa mais linda. E aí então no 18, olha o que aconteceu. Deixa eu ver se eu não estou perdendo nada. Vou voltar um pouquinho. No casamento, a nação Israel se torna a esposa de Deus, o Deus eterno. E o Deus eterno se torna o marido da nação de Israel. Quando Deus deu a condição, e a nação, através da boca de Moisés, eles falaram sim. A nação disse sim e se tornou esposa, né? E o que nós vemos aqui? Que a Bíblia nos mostra. Por que Deus é marido? Né? Por que Deus aí está na figura de um marido? Porque marido, a Bíblia nos mostra que marido é aquele que protege, é aquele que ampara, é aquele que supre, é aquele que cuida da sua esposa, né? A ponto de entregar a sua própria vida por ela. Deus fez isso com esse povo, né? Nós vemos que na Bíblia, o Senhor nos mostra o quê? Que a esposa é submissa e não escrava. Ela aceita a proteção do marido. Aqui a nação disse sim, aceitou a proteção de Deus. A esposa que a Bíblia diz que eu e você, minha irmã, precisamos ser, é uma esposa que aceita a proteção do marido, aceita o cuidado do marido, aceita o carinho do marido, aceita o amparo do marido, ela confia no seu marido. A esposa que a Bíblia nos diz, ela confia no seu marido. E o mundo fez como? Passou uma ideia de que ser submissa é ser escrava, é ser amélia, é ser dominada. Isso não é verdade. E esta visão é uma visão do mundo. E o mundo é produto da mente de Satanás. O mundo, a visão do mundo é fruto da semente de Satanás. Mulher, você precisa se colocar sob a missão do seu marido. Você precisa aceitar a proteção dele, ser auxiliadora idônea, né? E de novo eu falo isso porque o meu telhado é de vidro e todos os dias eu tenho buscado isso diante do Senhor. Senhor, me ajuda a ser submissa, porque eu vejo no meu marido essas características de proteção, de cuidado, de amor, de zelo, assim como Deus tinha por esse povo, né? Uma nação, e veja, ela era uma nação onde o Senhor cuidou de uma forma maravilhosa, né? O Senhor cuidou de uma forma maravilhosa, né? Por este sim, a nação se torna esposa, protegida de Deus. Olha lá, por causa do sim
da nação, do povo de Israel, ele se tornou uma esposa protegida por Deus. Né? Deus passa a ser marido, e durante toda essa caminhada, e você que já conhece a história, ou você que não se lembra, leia lá em Êxodo, durante toda a caminhada no deserto, o Senhor protegeu, não faltou comida, não faltou água, a roupa não se gastava, o sapato crescia no tamanho do pé, conforme eles iam andando, eles ficaram 40 anos andando, hein? Então não cresceu pouco esse sapato, não. A criança que começou com 7, terminou com 8, o sapato era de Deus demais. E aí, então, o que nós vemos? Nós vemos uma nação, né? E ali, agora nós vamos ver mais para frente o Senhor trazendo lei para esta nação. Era uma nação nova. E o Senhor trouxe cuidado, trouxe direção através da lei. Vemos o Senhor provendo coluna de fogo de noite, com luz e aquecendo o povo, e nuvem com sombra para refrescar de dia. O Senhor cuidando como marido dessa nação. Deus toma conta da sua esposa para levá-la para o lar. Todo marido quer dar um lar para sua esposa, não é verdade? Todo bom marido quer dar um lar para sua esposa. E o Senhor tinha um lar para esse povo, para essa noiva, que era a terra de Canaã. E aí, então, nesse cerimonial, né, nós vemos aí, como nós lemos até agora, e aí no 18, né? No 18 nós vemos o quê? Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como... Aonde? A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é o único que responde com fogo. O fogo é um elemento do Senhor. É um símbolo do Espírito Santo. E ali desceu fogo sobre aquele monte. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então agora a nação de Israel está casada com Deus. Deus vai lhe dar leis. E nós vemos em Êxodo 20 os 10 mandamentos. A nação agora pode se orientar, tem direção, porque agora ela é uma nação. E nação precisa de leis estabelecidas, porque senão não vai funcionar. E essa aliança é selada com sangue. Êxodo 24, 3 a 6. Depois você lê lá na sua Bíblia. Mas o que aconteceu? Moisés ergueu um altar, pegou lá os animais e partiu esses animais com o sangue desses animais. Moisés tomou metade do sangue e pôs na bacia. A outra metade aspergiu, jogou sobre o altar e sobre as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Tomou o livro da aliança, leu ao povo e o povo disse: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Por que repete aqui? Porque na primeira vez não tinha os 10 mandamentos. Aqui o Senhor já deu os 10 mandamentos, importantíssimos. Então o Senhor falou, vamos fazer tudo que o Senhor falar. Então, 24:8, tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Foi selado com sangue, meu irmão. Foi selado com sangue, né? E aí, nós vemos então uma representação da ceia em Êxodo 24:8. Não teve a cerimônia do casamento? A nação não encontrou com o Senhor no monte, Deus desceu, a nação subiu, aí Moisés subiu de novo, teve lá o tempo de Deus dar as leis, fez a oferta, selou com sangue, e então subiram Moisés e Arão a Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, ou seja, os líderes, subiram lá até Deus e viram o Deus de Israel. Como que eles viram? Sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram isso, olha que coisa mais linda. E aí então ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam aos pés do Senhor no monte. Nós vemos aí a representação da ceia, meu irmão. O povo de Deus tendo o primeiro momento de intimidade com o Senhor, comendo com o Senhor. Né? Qual o propósito da lei? E aí, então, nós vamos entrar, nós já estamos terminando, mas é muito importante, o Senhor deu a lei. E a gente vê tanta coisa sendo falada, e eu queria deixar aqui para vocês alguns aspectos importantes da lei, dos 10 mandamentos, né? O que nós vemos na lei? E depois tem os 10 mandamentos, e depois a gente segue
alguns capítulos do Senhor falando de lei com Moisés, leis específicas, né? E o que as leis nos mostram? Em Romanos 7:7, Paulo está falando assim, olha, que diremos, pois, é a lei pecado? Veja, lá em Romanos, Jesus já morreu, já ressuscitou, a nova aliança já foi estabelecida. E é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que está falando aqui para nós? E nós vemos outros versículos que falam isso. Gálatas 3:22 também fala sobre a lei. Nos mostra o pecado. A lei, ela revela o pecado. Ela me mostra onde eu vou pecar. Eu já sou pecador por natureza, mas a lei vai me mostrar, vai dar nome ao pecado, né? E vai me tornar, então, humilde. E vai me tornar, a lei me torna não escravo da lei, porque eu não consigo cumprir a lei, né? Eu só consigo cumprir por causa do Senhor. Na verdade, a lei, ela vem para nos trazer próximos de Deus, o nosso coração próximos de Deus, tanto que ela começa a amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, né? Ame ao teu próximo, começa amando o Senhor. Tudo que o Senhor queria desde o início era que nós o amássemos como Ele nos ama, né? Só que Ele sabia que por causa do pecado nós não teríamos condição. Então, o que aconteceu? O que o pecado fez? Havia uma lei e o povo começou a querer cumprir a lei com a sua própria força, na força do seu braço, produto das suas obras, então eu faço, e por isso eu cumpro, e por isso eu sou justificado, e o Senhor diz que não, que o pecado, a lei me mostra o pecado, e também me mostra que eu só tenho condição de cumpri-la mediante a fé. Gálatas 3:24 diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, né? Esse aio, ele nos serve ele nos leva, ele nos empurra para Cristo, porque quando nós olhamos a lei, nós falamos, Senhor, como diz Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não dou conta, Senhor, de amar por mim mesma, eu não dou conta de não cobiçar, eu não dou conta de cumprir a lei. Eu não dou conta, porque ainda mais Jesus falou, se você pensar em matar o seu irmão, você já está matando em pensamento, não dou conta. Mas o Senhor Jesus, né? Então a lei, ela vem para nos levar até o Senhor Jesus. Ela vem para nos levar até Ele e para dizer que por causa dele, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele vem morar em mim, então Ele me dá condição de cumprir a lei. A lei é para ser cumprida, mas não em si mesma. Não na força do meu braço. Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim, que me dá condição de cumprir essa lei. Queria que isso ficasse bem claro no seu coração, meu irmão, né? Então a lei não foi abolida, não tem mais lei, agora tem Jesus, eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque o Senhor quer um povo santo, né? Que o adore, que o sirva, que seja cada dia mais purificado nele. Então a lei continua servindo, mas eu só tenho condição de cumprir a lei por causa do Senhor e do Espírito Santo em mim, né? A lei e o propósito de Deus. A lei está organicamente relacionada com o propósito de Deus, né? Nós vemos assim, né? O propósito, então nós vimos lá que o propósito da lei era levar a Cristo e não nos afastar de Cristo, não é por mim mesma, né? A lei me torna humilde, porque eu não fico orgulhosa no que eu faço na minha força, né? Eu entendo que eu não consigo sozinha e eu preciso do Senhor, né? Em vez de servir para... Ele vai me convencer da minha impossibilidade de agradar a Deus mediante as minhas obras, o que eu faço. Eu só consigo agradar a Deus porque Ele vive em mim. É Ele que me capacita, né? E aí, então, nós vemos também que a graça do Senhor nos cobre. E então nós somos capazes de cumprir a lei. Veja, aquele povo, né? Eles ainda não tinham conhecido Jesus, mas o propósito da lei era o mesmo naquele tempo. Era de mostrar o pecado e era de eles perceberem que eles precisavam do Senhor para cumprir a lei. Não dava para cumprir sozinho, né? Então, por isso ela está organicamente relacionada com o propósito. Nós somos uma nação que precisamos de direção. Então, olha lá, o propósito de Deus de ter uma nação para si, de chamar-nos para viver com Ele, de adorarmos, a lei faz parte desse propósito. Assim como tudo que o Senhor fez em todas as outras alianças. Então, ela não está
descartada, não existe mais, né? E quando Paulo fala a respeito da lei, ele não fala que os 10 mandamentos, o Pentateuco não serve. Ele diz que o fato de eu fazer por mim mesma é que não pode, é que não dá, né? A lei está progressivamente relacionada ao propósito de Deus. Por quê? Porque lembra que eu falei no início? Começou com famílias e agora vem progredindo. Então, se eu tenho uma nação, então agora eu preciso de lei. E em Davi nós vamos ver sobre reino, também precisa de lei. Então, o Senhor já está estabelecendo leis aqui para a nação, para reino. Nós somos um povo, uma nação santa do Senhor. E a lei é consumada em Jesus Cristo. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele cumpriu todas as leis. Jesus nunca pecou. E ele nos capacita a viver de acordo com a palavra dele, com a lei, com o mandamento, que nos traz direção, né? Então, nós vimos aí, para terminar, deixa eu ver se faltou alguma coisinha importante, né? Já falamos sobre organização, né? Então, é isso, meu irmão. E nós falamos então sobre a aliança edênica e adâmica, já falamos sobre a noética, a abraâmica e falamos sobre a mosaica hoje. A partir da semana que vem, é a nossa quinta aula, nós vamos falar sobre a aliança davídica, nós vamos falar sobre o reino eterno. Também vai ser uma aula, eu creio que maravilhosa, estou amando estudar esse assunto. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Ouça, leia na Bíblia, busque, porque eu não tenho todo o conhecimento. Tem muita coisa nesse meio que a gente tem que passar correndo por causa do tempo, mas ouça, né? Você pode ouvir esse vídeo e os outros vídeos lavando uma louça, você pode estar arrumando uma parte da sua casa, você pode estar deitada na sua cama. É domingo de manhã que lança, né? Mas você pode acordar, pegar o seu celular e ver, né? Nós não temos desculpas para não conhecer a palavra de Deus. Ouça, se aproprie da palavra, meu irmão. Aproveite aquilo que o Senhor está te dando, porque Ele está nos capacitando, porque os dias são maus. Então, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém?